Bom dia! Bom dia a todos aí, tudo bem, gente? Ó, hoje vai ser maneiro. Vamos trocar um papo com o Thiagão. Ele tá chegando aí, bom dia. Vamos chegando. Quem é que tá aí? Tem alguém na área? Fala, pai do Dumont, beleza, irmão? Fala, Tatá, ALMDA. Fala, Henrique Stewart. Fala, Maria Akatiaski. Beleza, gente? Bom, segurar aqui pra galera vir chegando, o Thiagão chegando também. E aí a gente começa porque hoje a gente vai falar de investimento e tem tanta coisa acontecendo no mundo agora que eu queria cutucar a cabeça do Thiagão aí para ver quais são os pensamentos dele em relação a tudo que tá rolando e a gente se engrandecer um pouquinho junto aí. Fala, Felipe Molheiro, Kid Investor. Cara, o Felipão fez uns resumos incríveis do Investidor em 72 horas, que foi o evento que a gente deu essa semana, de segunda a quarta-feira. Nossa, velho, eu fiquei impressionado. Acho que eu poderia muito bem ter distribuído o resumo dele ali, em vez da apostila que eu fiz, porque ficou muito melhor. Ele que arregaçou demais. Ai, ai. Fala, Ana. Poxa, que palavras legais, que maneiro. Eu fico feliz demais, hein? Tiagão tá chegando aí. Assim que ele botar aqui o convite, a gente já começa, cara. Quem mais tá aí? Salve, Edevilson, beleza? Empreendedor. E fala, gente. Bom, tô falando de Porto Alegre aqui, vim dar uma palestra pro meu amigo Denner, né, no V4 Company, que foi no evento Cientista no Marketing da V4 Company, que é a empresa dele. Tô aqui ainda, vou voltar hoje para São Paulo, aí nesse meio tempo, sei lá, me senti sozinho. Ah, Thiagão chegou, ó. Ó que massa, vamos lá, vamos que vamos. Deixa eu ver aqui. Vamos botar ele para dentro aqui. Vamos ver, vamos ver. Fala, Thiagão. E aí, man? Não tô te vendo ainda aqui. Opa, você tá travado aqui, vamos deixar normalizar. Peraí. Opa! Opa. Aí. Brabo, brabo. E aí, cara, tranquilo? E aí, meu amigo? Como Pô, você que tá? massa, velho. Eu tô ótimo, cara. Eu sempre fico feliz quando a gente faz esses encontros, porque desde que a gente começou a ficar mais junto aí por causa da sociedade, desde que a gente começou a tocar mais trabalho, a gente acabou que fez pouca coisa assim ao vivo, né? E é maneiro pra caramba, porque tem tanta coisa acontecendo, irmão. Eu sei que você é um cara que, pô, toda conversa que a gente tem, eu fico iluminado de alguma forma, sempre dá uns insights muito bacanas. Então, pô, é sempre um aprendizado. E eu sei que eu quero poder ter a honra, né, de ser um canal transmissor do que você fala para a galera que está assistindo agora, porque tem uma pauta muito bacana sobre tanta coisa que está rolando. E eu sei que, pô, você vai dar uma aula aí. Então, obrigado, mano. Obrigado por ter aceitado o convite. Cara, é sempre uma honra total, assim. Você é um grande amigo. Pô, Cara, você faz tudo, bicho. Tenho até um pouco de medo de qual que é o limite das coisas que eu não faria com você, cara. Porque, olha, é vídeo, podcast, qualquer coisa, meu. Qualquer coisa que você me convidar, eu tô sempre dentro, Ben. Conta Tamo comigo, junto, cara. irmão. É E isso, bom vai dia pra rolar o todo nosso mundo. podcast Toda a aí. galera que chegou aí, bom dia a todo mundo. Já vi nomes conhecidos aí, amigos. Tamo Ó, que junto. massa. Tamo junto, gente. Então, irmão, eu acho que um assunto mais em pauta que a gente pode começar agora é uma coisa que eu vi que você já tá para soltar um vídeo aí, eu também já cheguei a gravar, segunda-feira vai sair, que são as NFTs, cara. Essa é uma modalidade de investimento que está rolando, explodindo lá fora, e meio que aconteceu do nada. Apesar de existirem desde 2017, a gente só começou a ter awareness das NFTs agora, né? E para quem não sabe, só para contextualizar, as NFTs são basicamente assim, uma linha de código que fica lastreado na blockchain para associar a identificação de uma artezinha, tipo um GIF que fica pulando, descendo, um videoclipe, uma coisa dessa. E as pessoas começaram a negociar essas linhas de código na blockchain, porque é rastreável, porque é transmissível de pessoas a pessoas, e o negócio se valorizou para caramba. Teve um negocinho que foi vendido por $1.000 e depois foi revendido por 1 milhão. Assim, coisa incrível. E aí, Tiagão, para cada coisa nova que acontece no mercado, nova modalidade de investimento que vem surgindo, a gente acaba se perguntando, será que faz sentido, dada a tese que a gente já desenvolveu, que é tão passada, pô, que é tão
resistente ao tempo e às mudanças das circunstâncias, será que faz sentido a gente olhar para esses novos emergentes e também se expor, a deixar o nosso patrimônio se expor a eles? Legal. Bom, primeiro uma reflexão assim. A gente nunca sabe se vai dar certo algo que é novo, porque algo não se provou no tempo ainda, né? Tem um conceito que é o conceito do efeito Lindy, que é uma história, né? Que você tinha alguns comediantes, né? Numa espécie de um barzinho, né? Lá em Nova York, chamado Lindy. E aí eles conversavam sempre, e aí todos os comediantes, tanto aqueles mais antigos, mais tradicionais, quanto aqueles novos, eles se encontravam lá. Né? Aí eles sempre conversavam. E eles começaram a reparar uma coisa muito interessante. Eles começaram a reparar que quanto mais tempo algum comediante estava trabalhando, mais tempo ele continuava empregado. E alguém que estava desempregado, quanto mais tempo desempregado, mais tempo desempregado. Então eles começaram a entender uma relação em que quanto mais tempo algo acontece, mais tempo isso tende a acontecer. E mais para frente, isso aqui ficou conhecido como efeito Lindy, né? Então, quando a gente olha para o nosso mundo, coisas que acontecem há muito tempo tendem a continuar acontecendo. Então, por exemplo, quando a gente fala de livros, né? O meu livro foi o livro mais vendido do ano no Brasil no ano passado, né? Mas eu acho impossível o meu livro vender por mais tempo do que a Bíblia. Porque a Bíblia já está aqui há muito tempo acontecendo. Né? E outra, daqui a pouco você lança um livro e aí não vai ter como ficar no top 1, entendeu? Você vai pegar o post de lá. Então, Porque assim, vai lançar, daqui a pouco vai sair, tá quase lá. é isso aí. Tá pronto, tá chegando. Então, assim, qual que é o ponto disso? A NFT é algo que é muito novo. Então, não se provou ainda no tempo. Né? Quando a gente olha para o ouro, eu imagino que o ouro vai ficar aqui por muito tempo, porque já existe há muito tempo, né? Quando a gente olha para, sei lá, ações, empresas, imagino que isso vai continuar acontecendo, né? Agora, quando a gente fala de NFT ou Bitcoin, por exemplo, tudo isso é muito novo. Então, eu não sei se daí vai continuar existindo no futuro. Agora, eu acho e gostaria que sim. Né? Então, partindo desse pressuposto, a sua pergunta foi assim, pô, Thiago, mas e aí, vale a pena, né? Se expor a alguma coisa como isso, NFT, e talvez criptomoeda até, acho que meio que num certo pacote, eu acho que sim, mas como isso aqui não sobreviveu ao tempo, eu acho que sim, com uma exposição menor, né? Então, não dá pra gente pegar nosso patrimônio todo e colocar em algo que parece a melhor coisa do mundo. Porque às vezes pode parecer a melhor coisa do mundo, mas se tiver 1% de chance de não dar certo, já era, né? Então, assim, quando a gente fala de NFT, puta, eu acho que é um negócio incrível. Eu tenho um amigo que é quem desenhou o Kratos, né, do PlayStation. E aí ele, pô, a gente tava conversando, né, porque eu tava gravando o vídeo de NFT, e eu tava conversando e tal. E, cara, ele tava me mostrando as obras que ele vendeu. Só que ele não é aquele caso de 69 milhões de dólares, é um cara mais próximo. Aí ele pegou e falou, olha aqui, ó, essa daqui eu vendi por 90 mil dólares. Eu falei, caraca, essa arte aqui eu vendi por 80 mil dólares, 40 mil dólares, não sei o que. Ela foi, caraca. Então eu tô achando bizarro de legal esse mercado. Assim, e aí, o que a gente tem que saber? O NFT é algo que é muito promissor, especialmente para os colecionadores, né? E eu entendo que no longo prazo, uma das coisas mais fortes, né? Um dos drivers mais fortes de valorização, geralmente, é a escassez. Então, por exemplo, ontem eu estava tomando vinho, né? E ontem, putz, eu estava com um amigo, esse amigo abriu uma garrafa de vinho ali de 10 mil reais. Cara, um vinho de 10 mil reais. E aí você pensa, como que um vinho pode, né, valer 10 mil reais? E o segredo de um vinho valer 10 mil reais está na escassez do vinho. Porque você tem uma safra de 1986, cara, de vinhos. O vinho, se você quiser hoje fazer mais, você não consegue fazer um com a safra de 1986. E os vinhos que existem de 86, eles vão sendo consumidos. Então eles vão ficando cada vez mais escassos. Então a escassez faz o preço do vinho, fora outras coisas, subir pra caramba. Então se você for pegar, pô, sob qualquer ótica aí, né? O vinho foi um dos melhores investimentos dos últimos tempos, por exemplo. Por causa disso, né? Então quando você fala de NFT, cara, eu não sei se vai dar certo, assim, para o futuro, mas logo eu penso que vale a pena ter um pouco ou pensar nisso por uma questão de opcionalidade.
Sim. A gente não tinha como saber que Mona Lisa, do Leonardo da Vinci, se torna uma das obras mais valiosas do mundo quando ele criou. Porque se a gente pegar o valor intrínseco da obra, foi basicamente que o pincel, a tela, o quadro que ele fez ali para conseguir fazer. E custou o quê? $5 se a gente trazer valor presente. É um negócio muito mais absurdo se parar para pensar essa discrepância. Então, esses ativos não fungíveis, que é o que chama os valores que têm um valor intrínseco, só que muito discrepante do valor extrínseco, acabam justamente pela possibilidade de você conseguir rastrear sua originalidade, ganhar muito mais valor. Porque a partir do momento que você sabe que só tem um original, que veio daquela época, ou que tem, no caso da NFT, uma linha de código que vai atestar todo o histórico de transações desde aquela origem ali, obrigatoriamente você cria uma coisa que é absolutamente escassa. Se é escassa, só tem uma, né? Agora, a gente acho que pode levar em outra consideração esse exemplo que você deu do seu amigo que vendeu arte por $80 mil, $90 mil. Assim, é uma coisa de outro mundo, né? E até faz a gente começar a pensar a respeito de uma característica um pouco de bolha. Porque você pensa, um monte de gente flodando o mercado, né? Colocando muito mais oferta dessas artes bonitas e GIFs e coisas que você pode tranquilamente vender. De vez em quando você dá um take aí, putz, $80 mil na conta. Aí a gente pensa, caramba, será que justamente pelo mercado estar sendo tão oferecido por tantas coisas, né, nesse novo mercado emergente agora, pode fazer com que justamente no futuro as pessoas deixem de ter a percepção de valor, porque num primeiro momento esse valor ele estava muito mais lastreado, aquela emoção das pessoas quererem acompanhar a valorização do que de fato a real percepção de valor do coletivo daquilo. E aí isso pode criar, então, uma espécie de, sabe, estouro no futuro, sabe? Que foi basicamente o que aconteceu com o Bitcoin ao longo do tempo. Subiu, 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 pá, depois cai pra caramba. Sobe, sobe, sobe também, mesma coisa, estoura, cai pra caramba. Sempre começa a subir, né? Então você entra num processo cíclico, mas que parece que no longo prazo ela sempre aumenta. E aí, como no caso os NFTs são negociados aí, principalmente por criptomoedas, né, Ethereum, Bitcoin, e a gente também está em tese a várias notícias, como por exemplo a Tesla já começou a aceitar pagamento em Bitcoin, tem a Amazon está para aceitar, a Apple também, várias iniciativas que são gigantescas, que já estão basicamente puxando o mercado para começar a ser usado o Bitcoin, caixa eletrônico nos Estados Unidos. Mesmo que não seja uma coisa comprovada pelo tempo, será que a gente consegue ter uma projeção ou então uma antecipação de que justamente pela adesão do mercado isso cria um ciclo virtuoso, onde mais empresas estão abrindo o mercado, portanto, mais pessoas estão indo comprar bitcoins para poder entrar no mercado onde só vão poder negociar as coisas com bitcoin. E aí uma coisa puxa a outra, outras empresas querem fazer parte, mais consumidores dessas empresas querem fazer parte também. E aí você acaba pensando, olha só, então se cada vez mais pessoas, mais empresas estão usando, pode ser que no futuro tenha mais gente, esse mercado seja maior do que ele é hoje. E se a gente pensar nos benefícios, né, que criptomoedas podem dar, principalmente para as pessoas, como o nosso amigo Perini, aí, que fala que é uma moeda anticomunismo, isso acaba atraindo muitos investidores e pessoas que justamente não querem ficar sendo acompanhados absolutamente regradamente pelo governo. Então tem essa série de benefícios aqui, que eu acho que talvez a gente tire uma conclusão, cara, com base no que está acontecendo, que pode vir a acontecer no futuro, mesmo que o espaço de tempo seja curto, né? Cara, é um ciclo mesmo, né? Eu acho que isso acaba acontecendo. Só que tem uma coisa, e eu concordo com o Perini também, né? Nesse termo que ele cunhou. Agora, o Taleb falou uma coisa que também é de se pensar, né? Ele falou que o Bitcoin, como moeda, ele fracassou, né? Não estou dizendo que fracassou, claro que não. Mas o ponto é difícil você, como uma empresa, você ter todo o seu negócio lastreado em Bitcoin, sendo que ele oscila muito mais do que os próprios ativos que ele pode comprar, né? Então, você pega Bitcoin num dia, pô, eu comprei um pouquinho de Bitcoin anteontem, eu acho, ou ontem, não, anteontem, eu acho, estava 300 e... Anteontem, foi sexta. Eu comprei a 305 mil reais. Aí ontem dava 320 mil reais. Então, assim, se você vai no mercado comprar alguma coisa, é difícil você pegar uma reserva que você tem e correr um risco de oscilação para você poder viver com isso. Então, como moeda, eu acho que ainda tem um caminho, né, para isso daí acontecer. Torço para que aconteça, né, e em algum momento diminua um pouco a volatilidade do Bitcoin. Agora, é o que você falou. Pode gerar um ciclo virtuoso, tem muita empresa comprando, não Bitcoin apenas, mas moedas próprias. Então, eu vejo, tem algumas grandes empresas globais comprando moedas próprias
para que essas moedas sejam usadas para transacionar os seus produtos, né? Então, é muito loucura, tem muito interesse de todos os lados, é um cabo de guerra muito forte, eu não sei o que vai acontecer, mas é justamente por isso que existe prêmio, por não saber o que vai acontecer, né? Então é por isso que eu acho que vale a pena você ter um pouco. Agora, quando a gente está falando do preço, putz, para onde que vai, né, o preço e tal? Eu acho muito difícil, mas o valor disso, voltando um pouquinho lá no papo da escassez, eu vou dar um exemplo aqui para a galera, tá? Por exemplo, isso aqui é uma fita de videogame. Essa é uma fita de videogame aqui, não sei se dá pra ver, né? Do Zelda, tá? Olha só. É a fita do Zelda, tá? Essa fita aqui, ela foi... Pô, é um jogo de videogame do Nintendo 64 na época, de 1998, tá? É um jogo que eu joguei pra caramba, é o meu jogo favorito da minha vida. Na época foi vendido ou por $39 ou por $49. E aí passou um tempo e começaram a vender mais barato lá na época, tá? Só que isso aqui é uma fita lacrada. Ou seja, qual que é o sentido dela? Ela tá lacrada, fechada, eu não jogo ela e tenho ela aqui. Qual é o sentido, né, de eu ter ela, a função dela? Ela não tem uma função, né? Só que você não encontra mais uma dessa lacrada. E é por isso que essa daqui vale $10.000 hoje, né? Então, assim, valia $39, $49 e hoje, 23 anos depois, está valendo $10.000. Então, cara, é escassez. Criptomoeda, você tem lá 21 milhões de bitcoins, você tem a NFT, que você compra uma arte, você fala, é minha, e acabou, né? Então, assim, eu acho que é um mercado promissor e eu estou muito feliz de ver os artistas e uma galera podendo ganhar uma grana legal, né? Não só como investimento, mas para a galera que produz mesmo, vender, né? Eu, inclusive, tô querendo fazer alguma coisa com NFT. Vamos pensar alguma coisa aí, Peúcho? Olha, parceiro, olha, eu acho que agora, semana que vem, quando a gente começar a soltar negócio sobre isso, dá para pensar, hein? Ó, olha só, acho que é legal a gente conceituar uma coisa aqui que você comentou sobre os ativos fungíveis e tal. Inclusive, quando eu estava preparando o roteiro, né, do vídeo, tem um quadro bem interessante aqui, né? Que a gente tem, assim, a gente tem ativos fungíveis e não fungíveis, né? O fungível é aquele de quando a gente pega, pô, R$ 10, e R$ 10 é a mesma coisa que duas notas de 5, né, por exemplo. O não fungível é quando a gente pega, por exemplo, um terreno, não dá para você pegar dois terrenos, né, não dá, são simplesmente dois terrenos diferentes, né? Quando você pega uma obra de arte, isso aqui é não fungível, né? Só que esse era o mundo que a gente vivia, né? O mundo do fungível, não fungível, no mundo físico. Só que aí agora a gente foi para o mundo digital, né? E agora a gente foi para o mundo digital. A gente começou indo para o mundo digital de uma forma fungível, né? Então a gente tinha basicamente Bitcoin, né? A gente tinha aqui Ethereum, né? A gente tinha essas moedas Ripple, digitais, Dogecoin, certo? E agora a gente tem o não fungível digital, porque é quando a gente pega uma obra de arte, né? Uma arte, você registra isso daqui no bloco e agora isso daqui é único, né? Então é por isso que, poxa, tem tanto valor, é único e escasso, né? Então eu acho que é um filão legal aí para a galera estudar mais, viu? Com certeza, irmão. E outra coisa que também a gente tá vendo bastante, cara, é assim, os juros futuros eles estão aumentando. Recentemente a gente viu aquela notícia lá do supercargueiro no canal de Suez, né, que tá tampando tudo. E eu vi um post do Ricardo Amorim que eu achei muito bacana, porque ele falou do impacto que você pode ter simplesmente obstruindo um canal desse com a economia global. Porque, tipo, 9% de todo o petróleo passa por ali, 8% do gás natural. Então, assim, você acaba interrompendo um processo na cadeia de valores de um monte de indústria diferente. E isso pode fazer com que o que justamente essa interrupção da cadeia de valores, a oferta de produtos acabe diminuindo, como vai ter menos produtos disponíveis no mercado, a procura vai ser maior, o preço sobe para caramba. Ou seja, inflação. Se a inflação aumenta, o que os bancos centrais do mundo eles vão começar a fazer? Aumentar a taxa de juros. Então, você soma duas coisas aqui. O crescimento da taxa de juros, já porque o mercado tem expectativa dos juros futuros isso acontecer. E também você tem um caso pontual que as pessoas não sabem quando vai resolver, né? Que é esse encalhamento desse supercargueiro tampando o canal de Suez. E eu fico pensando, você tem essa sua metodologia que você fala tantas vezes, muito bacana, que você divide sua carteira em 25, 25, 25, né? 25% em caixa, 25% fundos imobiliários, ações nacionais e ações estrangeiras. E eu penso, dado
a realidade, que é esse mundo efêmero que a gente vive aí, né? De acontecer no futuro, sei lá, um supercargueiro ficar um mês parado e isso interromper todas as cadeias de valores de várias indústrias do mundo. Isso faz alguma diferença na forma como você olha para a forma como você investe, ou você acha que a forma como você investe é justamente já pronta para deixar poder acontecer o que quiser aqui e não faz diferença que você está protegido? Perfeito. Cara, eu acho que... Imagina que quando você... Eu lembro de um dia, durante o Covid, tá? Que a bolsa estava a 63 mil pontos. Tá? E eu lembro que eu estava indo pro escritório, tava bizarro, eu estava indo pro escritório a pé, né? E pensando no que eu ia fazer, assim. E nesse dia, eu percebi que a hora de você pensar no que você vai fazer não é depois de algo ter acontecido. Você já não tinha muita opção do que fazer depois da bolsa ter caído até os 63 mil pontos. Ou você tinha caixa para comprar ou você não tinha, né? Então, o método, ele vem antes do contexto. Né? Então, para mim, o método da Arca, que é o que eu uso para investir, ele é indiferente do contexto. Então, se você tem, poxa, um mercado bombando, um mercado em crise, você tem investimentos novos, qualquer coisa, eu não vou mudar o método, porque ele é um método. Então, eu só aplico o método, né? Porque esse método é dividido em 4 partes. Uma parte eu invisto em ações no Brasil, outra parte eu invisto em real estate, em fundos imobiliários basicamente, uma outra parte em caixa e outra parte em ativos internacionais. Nessa parte de ativos internacionais, eu também coloco investimentos exóticos. Então, assim, aqui é onde eu compro criptomoeda. Então, assim, dos meus 25% da carteira que estão expostos a ativos internacionais, é onde eu compro criptomoeda. Eu não tenho ainda NFT, mas é onde eu devo fazer alguma coisa de NFT, né? É onde, sei lá, eu posso comprar Ethereum, é onde se eu quiser comprar uma obra de arte, é onde se eu quiser comprar vinho de guarda, entendeu? Então, aqui eu já tenho essa parcela pensada para isso. Porque quando eu falo do A de negócios, eu estou falando de negócios no geral, entendeu? Não necessariamente negócios em ações, Na bolsa de valores, são negócios, né? Então, essa carteira ela é feita e para ela sobreviver o tempo. E, na verdade, tem uma coisa chamada Talmud, né? A Talmud é assim, você tem a Bíblia, né? Aí você tem a Torá. A Torá é o livro que os judeus eles focam mais, né? Que são os primeiros 5 livros da Bíblia. E a Talmud é a tradição oral dos judeus, né? Como antigamente eles tinham muita perseguição, eles aprenderam a passar o conhecimento através da voz, né? E aí eles desenvolveram a Talmud. Depois eles registraram a Talmud. E na Talmud, o mais interessante é que eles recomendam um portfólio de investimentos. Tá? E o portfólio que eles recomendam na Talmud, isso daqui, você imagina, sei lá, tipo, não sei, 2000 anos antes de Cristo, não sei, é muito tempo. Já tem muito tempo. O portfólio deles da Talmud, chama Talmud Portfólio, é basicamente você dividir sua carteira em 3 partes. Uma em negócios, outra em terras e a outra em caixa. Que é muito parecido com a própria Arca. A única mudança foi, hoje temos um mundo global, então adicionei ativos globais. Então esse portfólio sobreviveu ao tempo, em qualquer backtest ele foi um dos melhores investimentos do mundo, tá? E agora eu uso a Arca e coloco investimentos exóticos dentro disso, dentro dos ativos internacionais, entendeu? E você acha que, dentre esses investimentos exóticos, você também fala de, por exemplo, commodities ou ouro, que, como você disse hoje mais cedo, foram ativos que se provaram o seu valor ao longo do tempo? Porque se a gente pegar ano passado, a gente viu o Warren Buffett fazendo uma movimentação de comprar uma mineradora, que, por sua vez, ela tem a flutuação da variação do ouro conforme, né, o que estiver acontecendo no mercado. Mas ele não comprou ouro diretamente. Agora, a gente também tem pessoas igualmente brilhantes, como o Ray Dalio, que compram e compram pra caramba mesmo, porque tem o pressuposto de que a gente precisa, na nossa carteira, ter ativos tão descorrelacionados que você acaba encontrando isso como uma forma de reduzir o risco sistêmico da sua carteira. E aí eu queria saber o que você pensa em relação a isso. Se você pensa também nessa parte de 25% de ações, onde tem ativos de risco, criptomoedas, você também vai no ouro, ou você é o tipo Warren Buffett que vai na mineradora? Você pensa numa commodity, tipo, sei lá, petróleo ou esse tipo de coisa? Putz, cara, eu não tenho ouro na carteira, né? Então, putz,
não posso dizer que, sei lá, que eu investiria em ouro ou na mineradora, sei lá o quê. Mas, assim, eu pensaria, talvez, se eu fosse me expor ao ouro, eu pensaria em ter uma parte física, tá? Uma parte física mesmo, com uma questão de hedge, em que, putz, assim, uma barrinha de ouro aqui vale R$ 1 milhão, entendeu? Então, assim, se acontecer alguma coisa, eu teria algumas barras de ouro, sei lá. Mas agora, se eu fosse fazer isso daqui via algo mais líquido, ativos financeiros mesmo, eu provavelmente compraria ouro. Ouro mesmo, né? Ou iria me expor a algum ETF de ouro, Gold 11 e tal. Agora, é engraçado que eu tava com o Perini, né? A gente fez uma live, e aí tem a Arca. Aí ele falou, pô, primo, você tem que transformar a Arca em barca, porque aí fica Bitcoin, ações, real estate, tal. Eu falei, pô, dei risada pra caramba. Né? Ele gosta muito. Mas, cara, eu penso nisso, assim, ativos se provaram no tempo, né? Então, ouro, ou eu teria um pouco físico aqui, ou teria um pouquinho de ETF, alguma coisa assim. Entendi. A gente tem esse pensamento de que, pô, vamos comprar a maior quantidade de coisa possível, né? Eu acho que acaba sendo até um paradigma, um estigma que tem que ser tateado. Qual que é o sentido que eu acho que permeia a mentalidade da maior parte das pessoas? Que é o seguinte: quanto mais ativo a gente tem, mais diversificado nossa carteira é, portanto, menor é o nosso risco, mas não significa que você vai diluir a sua rentabilidade. Acontece que a gente vê grandes fundos de investimento, de fato, que tem centenas, às vezes até milhares de ativos em carteira. Né? São dezenas, centenas de pessoas, analistas, que trabalham nesse fundo de investimento, nessas grandes empresas que ficam realmente analisando e tem como fazer um histórico muito mais assertivo do que o nosso para fazer as nossas decisões, mas ainda assim que compõe a carteira lá do gestor de centenas de milhares de ativos, alguma coisa assim. E aí eu pergunto o seguinte, para você acha que existe um número específico de ativos ou então uma faixa da qual a gente precisa ter ativos na nossa carteira? Ou que, assim, é a rodo mesmo, pode ir comprando quanto comprar, vai infinitamente, pode acumular o que for? Cara, eu acho que existe, tá? Eu acho que existe. Não existe um número perfeito, mas eu acho que existe uma região, né? Então, por exemplo, na parte de ações, pô, ter uma única ação não faz nenhum sentido para mim, né? Você se expõe demais ao risco sistêmico, né? Então pensa assim, existem dois tipos de riscos importantes: o risco sistêmico e o não sistêmico, né? O risco sistêmico é aquele que não importa o que você tenha, colapso. Assim, 2008, tudo que você tem, tudo assim, você tinha ações caíram, renda fixa foi pro saco, não sei o que lá, quebrou, seu negócio se deu mal, terreno desvalorizou, então tudo vai mal, né? Então, a partir desse pressuposto, o risco sistêmico ele é muito mais difícil de você mitigar. O risco não sistêmico ele tem a ver com um único ativo. Então, se você tem ações de, sei lá, de Petrobras, e aí acontece alguma coisa com o petróleo, né, a galera é muito impactada que tem Petrobras. Né? Agora, se você tem petróleo, você tem Petrobras e tem, sei lá, um banco, já começa a mudar. Aí você tem mais um segmento, já começa a mudar. Então, assim, para mim, para você diversificar, para mim não, né? Academicamente falando, para você acabar com o risco não sistêmico, você tem que ter entre 8 e 12 ativos. Tá? Então, eu gosto muito da ideia de você ter mais próximo na região de 8 do que de 12. Porque eu também acho que faz mais sentido você concentrar mais em empresas que você conhece mais do que pulverizar mais em empresas que você conhece menos. Então, assim, quando a gente pensa em diversificação, eu sempre penso em 3 camadas, Peúcho. Eu penso em diversificação intra-ativos, ou seja, ações diferentes, diversificação intra-classes de ativos, ou seja, ações, real estate, etc., e diversificações intra-economias. Então, são economias diferentes. Tá? Se você tiver essas 3 coisas, moedas, né? Então, você diversifica legal. Agora, em ações, então, eu gosto da ideia de você ter 8, próximo de 8, tá? Porque, basicamente, as pessoas, elas estão concentradas, passou de um número, elas estão diversificadas, passou de um número, elas estão pulverizadas. A pulverização é péssima, é melhor comprar um ETF, que é mais barato, faz mais sentido. Mais barato não, mas faz mais sentido.
Uma única ação vai te ferrar, porque em algum momento você está se expondo ao risco da ruína. É tipo andar de moto a 300 por hora, né? Numa reta, você pode cair ainda assim, é perigoso. Ou você pode ter 8 ações ou algo próximo disso e diversificar. Para fundo imobiliário, o número é bem menor. Aí o número é bem menor. Para Entendi. fundo Ah, tá. imobiliário... Então, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui, porque então, quando a gente fala da carteira como um todo, normalmente a gente já deixa a totalidade dos nossos ativos ali no cálculo. Então, o que você está falando é que você está olhando para parte da sua carteira de ações e para essa parte da carteira de ações você está satisfeito em deixá-la mais concentrada nessa região de 8 ativos. Isso é uma parte. Beleza, passou. Para fundos imobiliários, a gente encara como uma outra segunda carteira. E aí, para fundos imobiliários, você também tem uma faixa que é melhor concentrada em um determinado número de ativos. E aí, depois, fundos imobiliários tem aquelas. Tem ações internacionais, por exemplo, também, que se aplica o mesmo princípio. Exatamente. Tá Exatamente. bom. Só que a diferença é, entre ações aqui no Brasil e ações fora, né? Quem tem menos tempo, eu acho que é muito mais fácil você investir num ETF lá fora, tá? Uhum. Do que ficar escolhendo ações lá. Quem gosta e quer, que é o meu caso, puta, aí faz sentido você diversificar, montar uma carteira lá fora igual você tem aqui, né? Uhum. Então, ações no Brasil lá fora, eu acho que é a mesma coisa em termos de diversificação. Só que quando a gente vai para fundo imobiliário, é como se eu tivesse 4 fundos de investimentos na minha carteira. É como se eu tivesse um fundo aqui, que eu tenho uma carteira de renda fixa que está focando só nisso, uma carteira que só foca em ser a melhor em ações, uma que foca em ser a melhor em fundo imobiliário e outra que foca em ser a melhor internacional, né? Com um indicador aqui sendo o S&P, para mim. Então, em fundo imobiliário, o negócio é outro, porque é muito mais diversificado. É muito mais diversificado. Então, assim, se você compra um fundo imobiliário de shopping, por exemplo, pô, esse shopping ele tem trocentos inquilinos. E esses inquilinos têm trocentos clientes. Então, você já tem uma diversificação lá. E muitas vezes o fundo imobiliário tem vários shoppings. Aí o outro, ele não tem um prédio. Ele tem vários prédios, entendeu? Aí tem fundo que investe em outros fundos, que investem em outros. Então, assim, a diversificação é muito maior. Então, para mim, para uma questão de foco, eu gosto de ter 4 fundos imobiliários na carteira. Tá? Então, 8 ações, 4 fundos imobiliários, 8 ativos internacionais. E em caixa, tá? Aqui eu vejo da seguinte forma. Eu descobri no Covid uma coisa que foi dura, né? Que é sobre o risco de você ter uma única aplicação de caixa, né? Mesmo que ela seja o Tesouro Direto. Tesouro Selic, aliás. Entendi. Então, por exemplo, hoje a gente fala que o melhor lugar para a gente deixar o nosso caixa é no Tesouro Selic ou num CDB de liquidez diária que é em 100% de CDI. Você está falando que existe o risco de você deixar em só um, ao invés de nos dois ou em mais lugares. Exato, tem um risco, né? A gente já passou por isso 2 vezes no Brasil. Tem um vídeo que eu gravei com o Richard, que foi um caso lá atrás, de quando a LFT, que é agora o Tesouro Selic, antes era a LFT, ela, cara, perdeu um valor absurdo num único dia, lá atrás. E agora, no Covid, né, a gente teve o Tesouro Selic, né, perdendo lá, acho que foi 2, 3, 4%, não sei, em alguns dias, né, porque não tinha liquidez, não, o Tesouro não conseguia colocar no mercado esses títulos. Então, se você quisesse vender antecipadamente, você teria um prejuízo, digamos assim, né? E aí eu aprendi que não importa onde, pode ser até o Tesouro Selic, que é o mais conservador, sempre divide em 2. Né? Tem um pouco em Tesouro Selic, tem um pouco num fundo de caixa, ou tem um pouco num CDB com liquidez diária, ou numa conta corrente generada de um banco digital, mas sempre tem pelo menos 2. Entendi, cara. E o que você acha de caixa e investimentos em dólar? Porque se a gente sofre, por exemplo, alguma instabilidade política, a gente sabe que vive num país extremamente imprevisível, com leis frouxas de propriedade privada, enquanto os Estados Unidos, por exemplo, é o país com a maior cultura de empreendedorismo, um crescimento econômico enorme, muito mais seguro em propriedade privada, e faz sentido, em alguns momentos, com que a gente possa ter oportunidades e aproveitar coisas lá, né? Por exemplo, acho que para aqueles que tiveram caixa em dólar e em real na crise do corona, pô, em março do ano passado, cara, eles se beneficiaram independentemente de ter sido aqui no Brasil ou lá fora. E o dólar subiu muito. Então, isso seria com certeza uma vantagem. Existe alguma dessas
Você tem algum desses investimentos em caixa que você deixa lá fora com a expectativa, com o propósito justamente de aproveitar oportunidades estrangeiras? Hoje eu não faço isso. Hoje eu não tenho um caixa em dólar, né? Eu tenho investimentos em dólar, né? Então, ações, gosto muito da ideia de REITs também, mas hoje eu não tenho um caixa em dólar, né? O que eu acho da parcela de caixa em termos de maturidade do investidor, né? Quando você está começando, para mim não faz sentido você ter uma parte da sua carteira de caixa em dólar. Porque esse aqui é muito pequeno. Assim, o objetivo dessa parcela de caixa é você usar isso daqui para você rebalancear seu patrimônio, para você aproveitar a oportunidade. Porque a gente olha para o dólar só como algo que só sobe, né? Pô, realmente, desde 94 ali, o dólar só subiu em todo o mandato presidencial, com exceção do segundo mandato do Lula, né? Mas o dólar sempre subiu. E o dólar chegando a quase R$ 6, né, para cada dólar. Então a gente fica nessa de não, mas tem que ter em dólar, tem que ter em dólar. Cara, eu acho que sim. Mas quando você está muito no começo, eu acho que isso aqui vai ser mais uma perda de foco do que qualquer outra coisa. Eu acho que a ideia é que você tenha caixa líquido, que a gente tenha alta liquidez, alta segurança e uma média rentabilidade. Tá? Agora, quando você vai aprimorando e você vai chegando em patamares bem maiores como investidor, aí eu acho que você já pode começar a diversificar um pouco mais. Talvez, quando você começa a ter um patrimônio global, quando você tem chega num certo patamar financeiro, aí eu acho que talvez faz sentido você começar a ter um caixa em dólar, talvez até um caixa em algumas outras moedas, né? E por que não, talvez, considerar o próprio Bitcoin como uma parte desse caixa também, ou uma cesta de moedas digitais, entendeu? Porque aí você começa a mudar o seu jeito de pensar. Por que não você começar a misturar um pouco de ativos pós-fixados e talvez alguns atrelados à inflação também, e alguns atrelados a pré-fixado também, né, de alguma forma, e montar um portfólio, né? Então aí você começa a dar um pouco mais de vida para ele. Mas isso não é para o investidor do dia a dia. Isso não é para o investidor do dia a dia. Sim, sim, sim. Até porque, assim, para o investidor de dia a dia, o primeiro momento é construir reserva de emergência, né? Aí seguir nessa escada de aprendizado do investidor, que é renda fixa pública, privada, depois vai para fundos imobiliários, por terminações, depois chega em investimentos estrangeiros, né? A pessoa não aprende tudo de uma vez, ela tem esse processo de aprendizado. E é uma dúvida, cara, que surge bastante e certamente talvez você já tenha recebido aí, que é a seguinte: quando a gente fala de caixa, com o propósito de aproveitar oportunidades, quando dá uma crise do corona, quando tem uma crise de 29, uma crise subprime, a gente acaba ficando talvez um pouco confuso com o conceito de um fundo de emergência. Porque se um fundo de emergência é feito para aproveitar a emergência, ou melhor, para você arcar com emergências que são imprevistos, né? Que é, como você diz, a gente sabe o que acontecer porque eles são previstos, porque a gente sabe que em um momento eles vão acontecer. Mas caixa, se a gente parar a pensar, é muito parecido também. A gente não sabe quando uma crise vai acontecer. Se ela acontece, pronto, ele está lá para a gente aproveitar. Então, no processo de educação financeira que o investidor que está começando tem, ele deve olhar, com base na sua metodologia, com base na forma como você vê dinheiro, como o caixa sendo a mesma coisa que um fundo de emergência, ou ele deve fazer um fundo de emergência e esquecer aquilo. Nunca assim, não tá uma coisa à parte da arca. E aí depois ele começa a construir a arca. Legal. Olha, a gente tem 3 tipos de reservas. A gente tem a reserva de emergência, a gente tem a reserva de oportunidade e a gente tem a reserva de valor, né? E as pessoas confundem esses 3 conceitos. A reserva de emergência é exatamente aquilo de, putz, antes de eu começar a investir para longo prazo, eu preciso garantir que o meu curto prazo está blindado. Porque se eu não passo pelo curto prazo, eu não chego lá, né? Então não adianta você investir em ações, você não ter um dinheiro como reserva, aí você é demitido porque veio a crise, só que logo as ações também caíram porque veio a crise e você precisa resgatar no pior momento. Então você, antes de começar a pensar lá, você precisa formar a sua reserva de emergência. Para mim, a reserva de emergência tem que ter, isso aqui foi uma coisa que mudou também ao longo do tempo, na minha metodologia. Hoje, eu acredito que você tem que ter 12 meses do seu gasto mensal em reserva de emergência.
Por que que eu mudei? Antes era 6, né? E eu Uhum. virei 12. Por que virou 12 para mim? Porque o Covid me mostrou que 6 meses não é o suficiente. Às vezes, você pode... Tem gente que foi demitida assim que começou lá o Covid e hoje as pessoas estão desempregadas. Tem gente que está até agora e a gente já foi 12 meses disso. E sem previsão, né? Então, eu mudei para 12 meses. Só que isso daqui é reserva de emergência. É alta liquidez, alta segurança, baixa ou média rentabilidade e você investe em algo que você possa resgatar a qualquer momento. O foco é segurança, né? Uhum. Quando você começa a investir e você monta, aí no meu caso, a Arca, né? Ou seja lá qual for a sua estratégia de investimentos, eu acho que é legal você ter uma parte em caixa. Essa parte é a reserva de oportunidade, que é diferente da de emergência. Quando aparece uma oportunidade, você não pode chegar lá e tirar seu fundo de emergência. Uhum. Pô, porque apareceu um terreno aqui na frente de casa. Eu fui lá, eu falei, opa, eu comprei esse terreno, paguei uma grana. Paguei uma grana. E aí, o que que acontece? Eu não podia tirar do meu fundo de emergência aqui. Porque se eu compro o terreno, depois eu preciso de uma grana, eu vou tirar de onde? Não dá para vender rápido. Né? Então, isso daí seria a reserva de oportunidade. Você precisa ter uma parcela da sua carteira que tem a mesma característica da reserva de emergência, alta liquidez, alta segurança, rentabilidade baixa ou média, para você poder aproveitar as oportunidades. Veio o Covid, eu tinha grana. Por quê? Eu tinha mais área de oportunidade. É. Só que você tem o terceiro tipo de reserva, que é o que as pessoas falam menos, que é a reserva de valor. A reserva de valor são reservas de coisas que se provaram no tempo. Então, são terras, são ouro, né? Talvez a criptomoeda ela possa ser considerada uma reserva de valor, uma commodity digital, né? Então, são três coisas diferentes. Mas quando você está começando, elas são completamente apartadas. Uhum. Quando você tem um portfólio já de investimentos, elas já não são tão apartadas assim. Então, quando você tem uma reserva de emergência que ela é inferior, ela é inferior ao número que você teria da sua parcela no caixa. Deixa eu pegar um exemplo real. Vamos supor que a sua reserva de emergência você precisaria ter 50 mil reais. Ok. E aí você já tem 1 milhão de reais investido. Você não precisa ter um dinheiro apartado para reserva de emergência, porque agora você já tem um portfólio mais consistente. Então você tem 250 mil aqui em ações, 250 mil em caixa. Dentro do caixa você já tem reserva de emergência e reserva de oportunidade. Seu patrimônio já é muito maior. Então você não precisa fazer isso mais apartado. Certo. Então No meu caso, eu não tenho depende da realidade que o investidor está vivendo naquele momento. Então, no caso, por exemplo, você é uma pessoa que, em termos financeiros, vive acima do brasileiro médio. Então, você pode se dar o privilégio de juntar coisas que, para uma pessoa que está começando, são apartadas. Você pega a sua reserva de valor, reserva de emergência e oportunidade, e para você tudo isso entra naqueles 25% de oportunidade. Desculpa, de caixa da Arca. Mas isso somente porque toda a jornada que você começou a trilhar há décadas atrás, foi justamente que te permitiu que nesse momento você consiga amassar ali para você uma quantidade tão grande de patrimônio que não faz diferença na sua vida. Que mesmo as maiores emergências ainda não vão ser relevantes o suficiente para você pegar e queimar todo o seu caixa. Então você pode ter o seu luxo de juntar todas essas coisas. É basicamente isso. Diferente de uma pessoa que está começando, que aí sim tem que deixar tudo muito bem separado, porque quantidade de dinheiro para ela que vai surgir com uma emergência pode ser justamente tudo que ela vai ter que gastar quando essa emergência surgir. Ou então, quando surgir uma crise, ou ela vai ter que ter dinheiro também para aproveitar a oportunidade que está em caixa e não vai poder tirar da emergência. Né? Você vê propósitos diferentes, dada a realidade que a pessoa está vivendo. Perfeito. É exatamente isso, cara. Legal. Exatamente isso. Legal, cara. Bom, o Thiagão pediu para a gente fechar, tem mais uns 7 minutinhos aqui. Eu vou fazer perguntas que eu acho que são muito incisivas aqui para a gente terminar e fechar com chave de ouro, cara. Porque eu vejo que assim, o mundo dos investimentos, Thiagão, é que você pode ter senso crítico sobre onde investir. Mas o que é investir? Você não precisa só investir dinheiro. Você pode investir seu tempo. Você pode investir capital humano. Por exemplo, você investe no capital humano que você tem com uma mulher que você ama. Tanto tempo você está com um relacionamento aí. Então, quando você tem a cabeça de investidor, o que você acaba fazendo é saber analisar justamente ativos que para você vão dar os maiores retornos no longo prazo, mesmo que essas coisas sejam
subjetivas. Dado essa definição agora do que é investimentos e a sua importância, o que você acha que na sua vida, cara, foi o melhor ou a confluência de melhores investimentos que você já fez? Cara, eu acho que o investimento em pessoas e o investimento em conhecimento. Eu acho que esses dois foram os melhores investimentos que eu fiz, assim. Porque o investimento em conhecimento, ele te prepara, né? O investimento em conhecimento, ele te gera algo que ninguém pode tirar de você. É algo que é como se você acoplasse isso ao seu corpo e agora isso é seu. Diferente de um dinheiro que você às vezes tem e ele pode não ser seu em algum momento breve, né? O dinheiro ele pode vir e ir, né, o tempo todo. O conhecimento não, ele vem e fica. Então, quanto mais você estuda, mais você aprende. Pô, então já li livro pra caramba, já fiz curso pra caramba, e eu não paro, porque isso daí me torna cada vez mais inteligente, me dá cada vez mais conhecimento. Se você tiver sabedoria para usar esse conhecimento, show. Sim. E investimento em pessoas também, porque se você tem o conhecimento e você tem as pessoas certas, você consegue alavancar isso daqui. Porque, olha só, eu acho que só o conhecimento, por si só, ele não te garante nenhum sucesso. Eu acho que ele não te garante nenhum sucesso. Eu acho que, na verdade, se existisse uma fórmula do sucesso, talvez ela seria: sucesso é igual a conhecimento vezes relacionamento. Por que não mais? Porque às vezes você tem um puta conhecimento, mas você precisa fazer esse conhecimento chegar... você precisa chegar na pessoa certa para fazer isso aqui decolar. Então vamos supor, às vezes você é a pessoa mais inteligente do mundo, mas se você não tiver uma oportunidade para mostrar isso, e às vezes alguém pode te abrir essa oportunidade, às vezes você nunca vai ter sucesso. E você poderia ser um puta talento. Então, e por isso que precisa multiplicar, porque às vezes o conhecimento é muito grande, seu relacionamento é zero. Então o sucesso também. Entendeu? Então eu acho que os dois maiores investimentos, não agora falando de grana, né, diretamente, eu acho que seria em conhecimento e relacionamento. Legal. Cara, e é legal, assim, muito bacana você falar isso, porque realmente, acho que conhecimento é o maior minimizador de risco que existe, mas obviamente você tem que estar disposto a correr os riscos. Então não adianta você só adquirir conhecimento, ficar na sua ali de boa, parado, vou deixar a vida acontecer. Agora, acho que muita gente, cara, isso foi uma dúvida que eu tinha quando eu estava começando, se sente impotente no sentido de pessoas. Porque vive num ciclo em que pessoas que pensam semelhante ou que querem alcançar os mesmos objetivos simplesmente não existem ali. E elas se sentem impotentes no sentido de, pô, cara, eu quero fazer alguma coisa aqui, eu quero estudar mais, eu quero poder trocar uma ideia com uma pessoa que realmente queira aprender sobre educação financeira, que queira saber sobre negócio, mas eu não tenho essas pessoas na minha vida. Eu não sei como eu posso investir o meu conhecimento para motivar elas para a gente fazer alguma coisa junto e talvez no futuro a gente conseguir crescer. O que você acha que essa pessoa pode pensar em fazer para olhar para essas pessoas que não existem hoje na sua vida, né, para justamente fazer com que esse vazio seja por fim preenchido? Deixa eu só ver se eu entendi. Assim, o que você está dizendo, assim, o que essa pessoa que sente que falta... Tenta fazer de novo essa pergunta. Lógico, cara. Quando a gente começa a querer aprender, a gente precisa de alguém que vai ajudar a gente a adquirir aquele conhecimento, né? Você pode ir atrás sozinho, mas normalmente a gente, por ser humano, a gente vive em sociedade, a gente sente bem estar junto de outras pessoas. E muitas pessoas que estão começando, o que elas têm? Pais que não acreditam quando elas querem fazer alguma coisa diferente, simples, como, por exemplo, tirar o dinheiro da poupança e colocar numa corretora. Amigos que não entendem quando você vai falar sobre o que a taxa Selic subiu, desceu, o que isso pode impactar no seu bolso. Você simplesmente se encontra em um mundo onde você quer se desenvolver mais, você quer encontrar pessoas que compartilham desse conhecimento, só que você não sabe onde procurar. Como é que você consegue preencher o seu vazio, esse ciclo social que hoje não existe, aí sim, com pessoas que podem te engrandecer, que hoje não estão na sua vida? Tá. Cara, eu acho que uma coisa simples é você mudar as suas referências e mudar o seu ambiente. Tá? Então, assim, a gente às vezes perde tempo demais querendo mudar a cabeça de alguém que está próximo da gente. Então, você pega o exemplo do pai que não... negócio da poupança aí. A gente fica querendo convencer o nosso pai
e de algo que às vezes nunca vai mudar, ou pode demorar muito, ao invés de simplesmente mudar a referência. A gente tem um amigo que só joga a gente para baixo. A gente tem uma amiga que, cara, toda vez só quer criticar o jeito que a gente está vestido, quer criticar o que a gente está fazendo, quer criticar tudo, mas aí dá certo e aplaude. Então, acho que a coisa mais fácil de se fazer é trocar a referência, né? Então, troca a referência e quando você troca a referência, eu acho que você acaba caminhando na direção certa, porque imagina que você, sei lá, você tem um navio. Pô, antigamente, pô, o farol era extremamente importante para guiar o navio. E você colocava a referência lá no farol, pô, virava a sua direção e você acertava, né? Então acho que você tem que mudar a sua referência. É mais fácil você mudar de ambiente do que você mudar o ambiente, né? Então, quem quer preencher esse vazio, eu começaria dessa forma, mudando a referência. Pô, por exemplo, te seguindo, te acompanhando. Sei que você tem treinamentos também, né? Então, pô, fazer seus treinamentos, mudar a referência, entendeu? É ver, pô, com quem que o Perrucho anda, quem são as pessoas que ele tem ao redor, segue essas pessoas, começa a ler o que o Perrucho leu, começa a fazer o que ele faz, começa a tentar modelar um pouco da cabeça dele, né? Então, eu pensaria dessa forma, mudar a referência e mudar de ambiente. Mano, muito maneiro, Thiago. Eu acho que a gente, dado todas as fontes de conhecimento incríveis que a gente tem, como tudo que você está fazendo, como tantas pessoas maravilhosas aí, o Perini, o Joel, que estão produzindo conteúdo com o intuito genuíno de agregar a vida das pessoas, todas elas são, dia após dia, pessoas que colocam na sua cabeça que, cara, conhecimento está aí para quem quiser procurar e você pode se dispor a conhecer gente nova se você se dispor a, pô, às vezes, mandar uma mensagem no DM. A gente vive num mundo onde você pode mandar uma mensagem pro Thiago um dia, ele vai lá, tá de boa vendo as coisas e responde, pô. A gente está num mundo onde a gente pode mandar mensagem para alguém, sei lá, pro Kepler e fala do seu negócio, às vezes o cara vê as maneiras e responde também. E falando em treinamento, porque conhecimento a gente tem bastante graça, hoje à noite eu vou fazer um resumão. Você soube que a gente fez um evento aí, ô Thiago, chamado Investidores 72 Horas, né? Eu vi, bombou, explodiu, cara. Nossa, foi muito Todo mundo massa. falando disso. Eu vi no YouTube, lá eu entrava e falava, caraca, bizarro, tipo, 20 mil pessoas, 25 mil pessoas, assim, foi muito legal, cara, parabéns. Nossa, foi assim, uma virada de chave para mim, porque foi uma experiência que eu nunca tinha vivido, sabe? Eu não consigo nem imaginar que são 25 mil pessoas na minha frente. Mas foi bem bacana, foi gratuito e hoje eu vou fazer um resumão. Porque normalmente, assim, apesar de ser 3 dias, às vezes a pessoa fica com alguma coisa na vida e perde, né? E aí, nessa de perder, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar com chave de ouro, então. Vou pegar todo esse conteúdo que a gente abordou em 3 dias, em 72 horas, vamos fechar em 24. Né? A gente vai ficar, tipo, uma horinha e pouquinho lá falando, que aí a gente vai fazer um intensivão mesmo para resumir todo esse conteúdo. Então, vai ser hoje, às 8 horas da noite, gratuito lá. Aonde? No YouTube ou no Instagram aqui? No YouTube, vai ser tudo no YouTube. Instagram não foi a plataforma que a gente usou agora, a gente já fez lá, vai ser lá também, com aquela produção motherfucker que a gente fez, vai ser bacana demais. Então, mano, obrigado pelo tempo aí. Ó, tamo no meu coração sempre, conta comigo por que precisar e boa call que eu sei que você tem daqui a pouco, irmão. Obrigado pelo prestígio. Tamo junto, Perrucho. Galera, ó, todo mundo aí, da minha galera que veio, às vezes, do Instagram, Thiago, acompanha o Perrucho hoje lá. Ele é incrível. E quem não segue o canal dele, pelo amor de Deus, vai lá, Breno Perrucho, Jovens de Negócios. Tá muito legal, bombando. E tenho certeza que o evento hoje vai ser muito legal. Vou estar lá com todo mundo. Valeu, man. Tamo junto. Valeu, gente. Um abraço, cara. Gente. Valeu. Gente. Thiago representa demais, cara. Que pessoa maravilhosa nas nossas vidas. Não só um grande amigo, uma pessoa que, porra, me estendeu a mão, me ensinou coisa pra caramba, como também um baita de um mentor, mano. Professor em todos os sentidos. E hoje, pô, posso dizer com orgulho aí que estamos juntos sempre na sociedade, nos negócios e, enfim, só começando. Bom, hoje, à noite, às 8 horas, a gente vai fazer esse resumão. Vai ser gratuito lá no canal da Jovens, vai ser no YouTube. Então, se liga, 8 horas da noite, nas Jovens de Negócios, lá no YouTube. A gente vai fazer um resumão intensivo do Investidores 72 Horas. Então,